E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vap e hoje eu tô aqui para fazer a análise de mais um notebook, só que dessa vez é um notebook de produtividade que conta com uma placa de vídeo dedicada. Esse aqui é o Dell Inspiron 145440, que vem equipado com processador Intel Core 5 120U e também com a placa de vídeo dedicada MX570. E esse é praticamente o mesmo conjunto de hardware que a gente testou em um notebook da Samsung no final do ano passado, no caso o Galaxy Book 4, lá equipado com Core 5 120U e também uma NVIDIA GeForce MX570, que é essa placa de vídeo dedicada em notebooks de produtividade para ajudar quem vai trabalhar com programas que precisam de um chip dedicado com tecnologias específicas, como renderização, por exemplo, ou até mesmo para quem quer jogar alguma coisinha mais leve no final do dia. Mas aqui no notebook da Dell a gente tem algumas mudanças importantes, em memória, nos três tipos, e também no tamanho. O Dell Inspiron 14, como o próprio nome diz, é um notebook menor, de 14 polegadas, e as diferenças de memória estão na memória RAM, porque esse cara permite você fazer o upgrade, coisa que o Galaxy Book 4 não permite. Lá as memórias são soldadas, então você compra ele com 16 GB e é assim que ele vai ficar até o final da vida. Tem diferença também no SSD, porque aqui no Inspiron só tem um slot, enquanto no Book 4 aí ele fica na vantagem. Lá no notebook da Samsung você tem dois slots para poder facilitar o upgrade. E o terceiro tipo de memória, que tem uma mudança bastante importante, está justamente na VRAM da placa de vídeo, porque a MX570 aqui do Dell Inspiron tem só 2 GB, enquanto a do Book 4 tinha 4, o dobro de memória. Esses pontos são bastante importantes que podem ser decisivos para você decidir comprar ou o notebook da Samsung ou o notebook da Dell. E o Dell Inspiron chegou num preço bastante interessante, na faixa dos R$ 4.200, depois ele teve uma queda no preço para a faixa dos 4.000, o que fez dele por bastante tempo um notebook mais barato do que o Galaxy Book 4. Hoje ele subiu bastante, está acima de R$ 6.000, mas provavelmente é um aumento momentâneo, já que a maior parte do tempo ele ficou ali na faixa dos 4 a 4.300. E para você ficar sabendo quando ele voltar para a faixa dos seus R$ 4.000, é só acompanhar o nosso site benchpromos.com e também os nossos grupos de ofertas no Telegram e no Discord para não perder nenhuma promoção de notebook ou de itens para o seu setup. Então vamos dar uma olhada mais aprofundada nessas diferenças entre o Dell Inspiron e o Galaxy Book, ver o que esse MX570 é capaz de fazer e se ele é um bom notebook de produtividade com gráfico integrado para te ajudar em algumas tarefas. E começando pelo design e construção, que é onde está uma das grandes diferenças entre esses dois notebooks com o MX570, o Dell Inspiron ele é um notebook de 14 polegadas, então ele é bem menor, tem 315 mm de largura, 226 mm de profundidade, ele não é um notebook tão fino assim, medindo ali seus 20 mm de espessura sem considerar o pezinho, subindo para 23 com um pezinho de borracha, e pesando 1,6 kg só o corpo do notebook, subindo para 1,9 kg com a fonte e o cabo de energia. Então ele tem esse corpo aqui menorzinho, que é um corpo todo em alumínio, na cor prata gelo, o que é bom com essa cor mais clara que dificilmente vai pegar a marca de dedo. Aqui eu posso encostar bastante, que dificilmente vai aparecer alguma, coisa que é um pouco mais comum de acontecer lá no notebook da Samsung por ter a cor mais escura. A Dell diz também na página do Dell Inspiron que ele usa materiais mais sustentáveis. 50% do alumínio utilizado na construção é reciclado e pelo menos 25% de todo o plástico que é usado aqui na montagem do notebook é de plástico reciclado pós-consumo. Então a tampa aqui do notebook, ela é bem sóbria nessa cor prata gelo, conta só com o logotipo da Dell gravado aqui no centro. E esse logo da Dell ele é gravado, você sente uma diferença na textura, mas ele não tem alto relevo, baixo relevo e muito menos é um adesivo colado. E essa tampa pode ser aberta com uma mão com facilidade, ela conta com uma espécie de ergolift, que é o nome que a Asus dá para esse mecanismo, que na hora que você abre a tampa do notebook, ela cria meio que um pezinho aqui, já para levantar o corpo do notebook, né, levantar a parte de baixo por onde ele puxa o ar um pouquinho da mesa, para assim ele conseguir respirar mais fácil. Então a gente ganha acesso aqui ao palm rest do notebook, que também continua com revestimento em alumínio e na mesma cor. E ele conta aqui com dois adesivos, o Intel Core 5, referente ao processador, e a NVIDIA, referente a MX570. Já na parte de baixo ele não tem nada muito especial, mas o material continua o mesmo e tem a logo Inspiron aqui marcada no centro também. Mas uma coisa legal e bastante agradável desse notebook é que a construção dele é toda arredondada, então você não vai ter quinas pontudas, você não vai ter nenhum incômodo para apoiar o seu pulso no palm rest do notebook, por exemplo. Ele é todo arredondadinho em qualquer ponto que você olhe ele, exceto esses dois pezinhos aqui, justamente para fazer o mecanismo de levantar um pouco o notebook. Então vamos dar uma olhada agora nas conexões. Aqui do lado direito ele conta com uma trava de segurança, aquela trava Kensington, vem com uma USB-A 3.2 Gen 1 de 5 GB por segundo, um P2 combo para você plugar o seu headset e um leitor de cartão SD, mas que não é de alta velocidade. Eu fiz um teste aqui passando os arquivos dessa câmera e a velocidade de transferência foi de só 25 MB por segundo. Já do lado esquerdo a gente tem a entrada para fonte de energia, fonte essa que é de 65 watts, mas tem uma entrada proprietária. Aqui do lado a gente tem uma HDMI 1.4, que no site da Dell fala que ele só vai suportar transmitir imagem Full HD, sendo que a resolução 2K, que seria o Quad HD, ou 4K não são suportadas, mas eu conectei um cabo no nosso monitor da Gigabyte, o GS32Q,
e ele passou o Quad HD 144 Hz sem nenhum problema. Provavelmente esse limite que a Dell colocou é sem usar as tecnologias de compressão de imagem que praticamente todos os monitores usam hoje em dia. Aqui do lado a gente tem outro USB-A 3.2 Gen 1, também de 5 GB por segundo, e por último a gente tem uma USB-C 3.2 Gen 2 com DisplayPort, ou seja, ela transmite imagem e também suporta carregamento. Então, apesar do notebook trazer a fonte de energia como entrada proprietária de 65 watts, você também vai conseguir carregar ele se você tiver um carregador dessa potência via USB-C. E sobre as conexões de vídeo, tanto a HDMI quanto a DisplayPort estão conectadas no gráfico integrado. A MX570 aqui não tem nenhuma conexão direta nela. Passando agora para o teclado do notebook, como deu esperar uma versão de 14 polegadas, o teclado dele é naturalmente menor. Então ele é sim no layout ABNT2, tem aqui o Enter no formato tradicional, a tecla dedicada para interrogação, barra e também o símbolo de grau, só que ele não vai ter o teclado numérico. Ele é nessa cor cinza um pouco mais escura do que o Palm Rest, o que dá um certo contraste que eu gostei, achei bem bonito, e as teclas em si são brancas. Ele tem também retroiluminação na cor branca, que nessa imagem com as luzes ligadas vocês não vão conseguir ver, mas que ajuda bastante a você enxergar no escuro. Uma coisa bem legal é que ele tem uma tecla que não vai acender com essa retroiluminação, que é o botão Power que fica dedicado aqui no canto, e tem também integrado um leitor biométrico. Então para você desbloquear o seu notebook é muito mais fácil, você só coloca o dedo ali e o Windows Hello já te reconhece. Agora falando da sensação do teclado em si, eu gostei do acabamento das teclas, que parece um pouco emborrachado, mas não dá aquela sensação de que vai estragar fácil, aquele emborrachado que pode ficar melado com o tempo. Aqui não, ele parece bem resistente, só que eu achei um pouco mais gostoso do que o plástico convencional das teclas. É um teclado também bem baixinho, padrão desse tipo de notebook, produtividade, né? Mas ele é bastante confortável e também não faz muito barulho na digitação. E já o touchpad, ele fica bem centralizado, tem um tamanho bom, o acabamento dele é fosco, então é aquele que desliza bem o dedo, é bastante preciso também, só que os cliques eu achei um pouco pesados e que fazem também um certo barulho na hora de clicar. E agora vamos falar um pouco sobre a tela desse notebook, que é também um dos diferenciais, justamente pelo seu tamanho, que é uma tela de 14 polegadas, né? Então ela é uma tela assim um pouco mais quadrada, pelo fato dele ter esse movimento aqui da tampa também. Quando você abre, a moldura inferior fica um pouco escondida aqui atrás do notebook, então ajuda a dar essa impressão de tela com uma proporção maior de corpo. Mas falando das especificações do painel, aí ela já é uma tela mais básica. Ela tem resolução Full HD, só que 1920 por 1200, justamente por ser um pouquinho mais alta. É uma tela só de 60 Hz, tem um brilho de 274 nits, então também não é nada demais, e cobre 62.9 do espectro sRGB. Então não é uma tela ideal para quem precisa de fidelidade de cores, porque ela não vai conseguir atingir ali 100% do sRGB. Já o som desse notebook, ele conta com dois alto-falantes localizados aqui na parte de baixo, né, como é mais tradicional desses notebooks um pouco mais simples, só que a qualidade dele eu achei acima da média, principalmente em relação a notebooks gamers, só que ele não chega no nível de um som assinado que a gente vai encontrar em notebooks mais premium. E falando de volume, ele atingiu um pico de 87 dB na nossa música de teste. Agora falando da webcam do Dell Inspiron, ela tem uma qualidade razoável, ela filma em Full HD a 30 fps, não apresenta tanto ruído na imagem assim, né, num ambiente aqui com bastante iluminação, só que ela não consegue fazer muito bem a distribuição quando tem uma luz vindo de frente para ela, como é o caso dessa luz aqui atrás. Então ela cria essa aura, né, esse efeito, quando eu passo o dedo dá para perceber que ela vai meio que distorcendo a luz, ficando meio quebrada, meio engraçada, uma coisa que a gente já viu acontecer em outras câmeras, mas um recurso interessante que ela tem é justamente a travinha. Aqui eu consigo fechar, ele inclusive avisa que sua câmera pode estar coberta, não é aquela trava física somente, ele tem alguma coisa digital que o Windows reconhece que a câmera está travada, e na hora que eu abro, ela volta a aparecer a imagem. Chegando agora para falar em mais detalhes sobre o conjunto de hardware que equipa esse notebook, dando uma olhada aqui no gerenciador de tarefas, a gente começa pelo processador, que é o Intel Core 5 121, é um processador 1012, né, então tem 2 núcleos de performance e 8 núcleos de eficiência, que é justamente um processador mais focado em eficiência energética mesmo, né, é da linha Core com final U, então ele não tem um foco tanto em performance, é mais em fazer as tarefas básicas ali com uma boa economia de energia. Passando para a memória, aqui está um ponto bastante importante desse notebook, porque assim como lá no Book 4, ele vem com 16 GB, só que a diferença é que no notebook da Samsung, essa memória é soldada, então você vai comprar ele com 16 GB e não vai conseguir mudar. Aqui ele vem com 2 pentes DDR5 tradicionais que você pode tirar e trocar essas memórias para aumentar a quantidade se for uma necessidade. Os pentes originais que vieram foram da data de 5.600 megatransfers por segundo, só que aqui ele roda 5.200 por conta da limitação do processador. Mas o fato de você poder fazer o upgrade para 32 ou 64 GB, por exemplo, já vai chamar a atenção de bastante gente que precisa dessa quantidade a mais de memória. Já no SSD, a situação entre Dell e Samsung se inverte, porque aqui no Inspiron a
gente tem só um slot que vem equipado com SSD também da data de 512 GB, é um SSD Gen 4, com velocidades de 5.000 MB por segundo de leitura e 4.000 MB por segundo, mais ou menos, de gravação. Então é um Gen 4 com uma velocidade boa. A unidade que veio aqui nesse notebook é um SSD pequenininho, mas ele vem com adaptador para poder deixar ali no tamanho 2280, que é o mais tradicional. O ponto é que ele só tem esse slot, enquanto lá no notebook da Samsung vem com 2 slots, então você pode fazer o upgrade de SSD mais fácil. Não é que aqui não dá. Aqui você consegue também aumentar essa quantidade. Só que aqui você vai precisar remover o original e aí sim colocar um SSD de 1TB, de 2TB ou de algum outro tamanho que você queira. Enquanto no Galaxy Book 4 você consegue manter o original de 512 e só adicionar o de 1TB, por exemplo, ficando com 1,5 TB. Já a placa Wi-Fi aqui é uma da Realtek, o Wi-Fi 6, não é uma tecnologia super avançada, mas como eu sempre falo, sendo mais que o Wi-Fi 5, já vai cobrir a maioria das casas aqui do Brasil. Então é uma placa Wi-Fi que você pode substituir também, né, caso você sinta a necessidade de colocar um Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7. Então para mim é um ponto ok desse notebook. E na parte de gráficos a gente tem aqui a Intel Graphics, que é o gráfico integrado do processador, e a NVIDIA GeForce MX 570A. E aqui é um ponto curioso porque é exatamente o mesmo nome da placa de vídeo usada lá no Galaxy Book 4, só que tem uma importante diferença, que é justamente aqui na memória de GPU dedicada. A do Inspiron só tem 2 GB de VRAM, enquanto a do Galaxy Book 4 tem o dobro, 4 GB de memória. O ponto curioso do nome é porque a gente já sabia que sim, existem as duas versões de MX570, só que quando a gente pegou o Galaxy Book e viu que era MX570A, na nossa cabeça, naturalmente veio, então a versão com 2 GB deve ser MX570B. Não é o caso, as duas têm exatamente o mesmo nome, só que essa diferença é na memória de vídeo, que tem sim um impacto negativo na performance. Aí falando de TGP, a MX570 aqui no Inspiron pode consumir até 30 watts, que é exatamente a mesma coisa que a MX570 lá no Galaxy Book. Então na parte de performance, nenhuma das duas é capada, como a gente chama, né? As duas podem consumir até o mesmo limite, que é 30 watts. E para fechar o hardware aqui, o Dell Inspiron 145440, ele vem com uma bateria de 54 Wh, que deu para ele uma autonomia de 9 horas e 7 no nosso teste de vídeo playback. Isso é 547 minutos, é uma autonomia boa, né? Então ele tá bem posicionado aqui entre os notebooks básicos. Claro, os Snapdragon vão ficar mais para cima, tem MacBook aqui no meio também e 2 Galaxy Book, só que a versão com MX570 do notebook da Samsung, que é exatamente o concorrente desse aqui, pegou 427 minutos, que é exatamente 2 horas a menos do que o notebook da Dell. Então na bateria, os dois concorrentes diretos com o mesmo tamanho, o Dell Inspiron mandou melhor. E agora vamos dar uma olhada nos testes de performance desse notebook, começando pelos testes do Cinebench R23 no multicore para ver a performance do processador Core 5 121. A unidade equipada aqui no notebook da Dell pegou 7.888 pontos, o que é um pouquinho atrás do Galaxy Book 4, também com o mesmo processador, né? Que ficou 6% na frente. Não é uma diferença muito grande, mas o notebook da Samsung mandou um pouquinho melhor. Vamos dar uma olhada agora no teste single core. A gente tem o Dell Inspiron aqui com 1.751 pontos e o Galaxy Book 4 de novo um pouquinho na frente, dessa vez 4%. Então, no Cinebench R23, vitória para o notebook da Samsung. Indo para o Cinebench 2024 agora, começando também pelo teste multicore, a gente tem o Dell Inspiron aqui embaixo com 380 pontos e o Galaxy Book 4 com MX570 e mesmo processador ficando uma posição na frente. Aqui a diferença já é um pouco maior, né, de 14% entre os dois. Agora no Cinebench 2024, teste single core, o notebook da Dell pega 102 pontos e o notebook da Samsung 106. Também 4% de diferença na frente, exatamente igual ao que aconteceu no R23. E aqui a gente consegue ver que a performance dos dois nesse teste é melhor do que notebooks equipados com Core Ultra 7, 155H, por exemplo, que é o caso do Dell XPS, Galaxy Book 4 Pro, que estão aqui para trás, e também que o Galaxy Book 4 com 1335U. Então eles vão ficar para trás só do Ryzen 9, dos modelos com Snapdragon, de um Core Ultra 7 155H, que é do Asus ZenBook 14 OLED, e também do MacBook. O que mostra que o Core 5 121 tem uma boa evolução em single core, até mesmo sobre o Core Ultra 7 da primeira geração. E para fechar o teste sintético de processador, vamos dar uma olhada agora no 3D Mark CPU Profile. O Dell Inspiron pegou aqui 4.545 pontos, que é praticamente um empate com o Galaxy Book 4 com o mesmo processador. O notebook da Dell ficou 19 pontos na frente, né, mas não deu nem 1% de diferença entre os resultados. E aqui, como é um teste multicore, os dois vão ficar numa posição bem semelhante com o que acontece no Cinebench R23 e também no Cinebench 2024 em relação aos outros processadores, que é atrás dos notebooks i7 e i5 na versão P, né, que é a versão com mais performance, também atrás de Core Ultra 7, seja 155, seja 258V, e de outros processadores com mais núcleos e mais recentes, como é o caso dos Snapdragon, que ficam aqui em cima, e claro, também fica para trás em relação ao Ryzen 9, que tem muito mais núcleo. Mas se a gente olhar para os notebooks com final U de gerações anteriores, como é o caso do i5 1335U, Ryzen 5 5500U e também o i5 1235U, aí sim o Core 5 fica na frente.
Inclusive ele ganhou até mesmo do 12450H que equipa o VivoBook. Esse processador é um final H, processador de performance que equipa alguns notebooks gamers, só que aqui é um notebook produtividade com uma limitação de energia, ele ficou um pouquinho para trás. Então o Core 5 121 está bem posicionado para sua categoria. Vamos dar uma olhada agora nos testes sintéticos de GPU para ver como que esse MX570 se compara em relação a algumas placas de vídeo integradas de processadores, como o da Inspiron vai se comparar com a MX570 do Galaxy Book 4, né, até pela diferença de VRAM, e também se ela consegue chegar perto de uma RTX 2050, que foi o que a gente viu acontecer lá no caso do notebook da Samsung. Bom, então aqui nos filtros estão os notebooks básicos e também o Galaxy Book 4 e o da Inspiron com o MX570, e eu vou adicionar alguns modelos com RTX 2050. Pode ser o Loki, o Nitro V, o próprio VivoBook 16X, né, que é um produtividade com essa placa de vídeo. Vou colocar todos que a gente testou com essa placa, na verdade. Começando pelo benchmark do Blender, aqui a gente tem uma ótima pontuação da MX570. A do Inspiron pegou 585 pontos e a do Galaxy Book 4 um pouquinho na frente, né, 7% a mais, com 621. Só que as duas lideram entre os notebooks básicos, chamamos assim. Aqui nessa versão do benchmark a gente ainda não testou nenhum notebook com RTX 2050. Mas a gente vê que a MX570 abre uma boa vantagem em relação à boa placa de vídeo integrada do Ryzen 9 Pro 7940HS, que equipava o ZBook Firefly. Já os Intel Core Ultra 155H e 258V também estão com gráficos integrados bastante fortes, que aí já diminuem essa distância, só que o fato de ser uma NVIDIA dedicada aqui fez a diferença, dando as duas primeiras posições para os notebooks com MX570. Já um teste que a gente tem poucas integradas, mas tem sim uma RTX 2050, é na renderização de fato no Blender, né? Então a gente baixou aquele teste de benchmark do Classroom e mandou renderizar pela placa de vídeo, e a gente tem o Dell Inspiron sendo a placa de vídeo mais rápida a fazer o teste, em 98 segundos, inclusive na frente da RTX 2050 do Asus TUF que a gente testou há pouco tempo atrás, que demorou 98 segundos. São 3 segundos a mais só de diferença, né? Ali 4% pior pro Asus TUF, só que a gente vê que a MX570, pelo menos nesse cenário, já consegue pelo menos empatar com uma RTX 2050. Quem fica bem para trás é a integrada do Ryzen 9 de novo, e aí o gráfico integrado do Snapdragon, né, a GPU Adreno, isso porque elas não têm as tecnologias que as placas de vídeo da NVIDIA, no caso a 2050 e a MX570 também traz isso, que ajuda nesse tipo de renderização. Por isso que ela é uma boa placa justamente para quem quer trabalhar com esse tipo de programa. Já no cenário de renderização Barcelona aqui do Blender, a gente tem a MX570 demorando 306 segundos para completar a imagem e a RTX 2050 do TUF demorando 296 segundos. Então uma diferença aqui de 10 segundos a favor da RTX 2050, mas mesmo assim a gente tem essa placa de vídeo MX570 chegando bem perto de uma placa de vídeo de um notebook gamer, né? RTX 2050 é um notebook bem maior, gasta mais energia, não vai ter a mesma autonomia de bateria que esse cara aqui, então é bastante surpreendente para MX570. Mas isso não vai se repetir em todos os cenários. Vamos dar uma olhada agora também no teste sintético, mas dessa vez no 3D Mark, começando pelo Time Spy, que é um teste que simula mais o cenário de jogo, né? Então a gente tem a MX570 aqui do Inspiron pegando 2.681 e a do Galaxy Book 4 3.014 pontos. Então a gente tem aqui uma diferença nos 400 pontos entre os dois modelos com a mesma placa de vídeo, o que posiciona eles acima de um processador 3900H, por exemplo, o Z7 1360p, 1335U, ou seja, as versões de 12ª e 13ª geração, mas as versões mais novas dos novos processadores da Intel, que são os Core Ultra 7, aí sim ficam na frente. Então a gente tem aqui os Core Ultra 7 155H, claro, as RTX 2050, né, que são placas de vídeo gamers, aí sim, aqui elas fazem mais diferença, porque consomem mais energia, que é justamente o cenário de jogo onde você vai precisar disso, mas também quem manda super bem é integrado no Core Ultra 7 258V, aí ela sim briga com os RTX 2050 aqui. O ponto é, para ter um Core Ultra 7 155H ou um Core Ultra 7 258V, o custo do notebook é maior do que um da Inspiron ou um Galaxy Book 4. E agora, dando uma olhada no Wildlife Extreme, mais um teste de GPU do 3D Mark, a gente tem o Dell Inspiron aqui com 5.832 pontos, um pouquinho atrás do Galaxy Book 4 com MX570 também, e de novo é mais ou menos aquela mesma posição. Fica para trás de processadores mais recentes, como Core Ultra 7 155H e principalmente Core Ultra 7 258V. Claro, vai ficar para trás também das RTX 2050 nesse cenário que usa mais energia, né? Então placas de vídeo que podem consumir mais vão levar vantagem. E também quem sai melhor aqui é a Adreno, que é o gráfico integrado dos processadores da Snapdragon. Mas na prática, para que serve essa MX570 para trabalhar então? Como eu comentei, ela ajuda bem mais em projetos de renderização por contar com as tecnologias da NVIDIA. Então no Blender ela
manda super bem. Ela vai ajudar também em alguns efeitos gráficos na sua edição de vídeo, como por exemplo, para usar um Adobe Premiere e também um Adobe Photoshop. O Lucas mesmo, no período que ficou com esse notebook para unboxing, fez thumb de vídeo aqui pro canal usando ele, usou também o Adobe Premiere para fazer algumas pequenas edições e nisso ele manda super bem. Porém, na página da MX570 no site da Nvidia, ela fala lá em games, então vamos ver como que é jogar usando esse notebook de produtividade com essa placa de vídeo. Começando pelos jogos mais leves, vamos dar uma olhada no Valorant. Em Full HD no baixo, dá pra rodar ele a 111 FPS, o que é uma taxa de quadros bem alta, dá pra jogar o Vavá com bastante tranquilidade. Indo agora pro CS2, também em Full HD no baixo, a média agora cai para 74 FPS, que é uma taxa ok considerando o tipo de notebook. CS2 é um jogo que tá mais pesado não só pro processador, mas também pra placa de vídeo. E MX570 aqui consegue se manter a maior parte do tempo acima de 60 FPS, então dá pra jogar, dá pra se divertir. Dá pra jogar também a versão original do GTA V, chamada agora de GTA V Legacy, a uma média de 83 FPS, então é um jogo bastante popular, que não é muito pesado, e com esse notebook, por mais que ele não tenha nenhuma proposta gamer, você vai conseguir jogar o GTA ali numa boa. E se você quiser dar uma olhada na versão mais nova do GTA V, sim, isso ainda existe, é o GTA V Enhanced, na qualidade baixa em Full HD, a gente conseguiu pegar uma média de 58 FPS. Então dá para aproveitar ali umas melhorias visuais do GTA e ainda rodar com certa tranquilidade. Um ponto é que aqui no Enhanced a VRAM já começa a ficar bem mais cheia, então a estabilidade já cai bastante em relação à versão Legacy. Subindo a barra agora, indo para o Cyberpunk 2077, configurado em Full HD no baixo, usando FSR qualidade e também a Frame Generation do FSR. Aqui no Inspiron a gente conseguiu rodar na faixa de 20 a 30 FPS, beliscando os 40 de vez em quando, só que muito instável. Esse é um dos casos onde provavelmente a VRAM a mais do Galaxy Book 4 fez ele rodar muito melhor, porque lá no notebook da Samsung a gente conseguiu rodar nas mesmas configurações o Cyberpunk é 65 FPS. Coisa parecida com o que aconteceu aqui no Warzone, em Full HD no baixo, a gente rodou a 38 FPS no Dell Inspiron e a 54 FPS no Galaxy Book. E por fim, o Black Myth Wukong eu acho que é o caso mais extremo disso. Os dois configurados em Full HD no baixo, usando o FSR em 67%, que seria o FSR qualidade, usando também a tecnologia do Frame Generation via FSR, no Galaxy Book 4, que conta com 4 GB de VRAM, a gente conseguiu uma média de 54 FPS, enquanto aqui no Dell Inspiron, com 2 GB de VRAM, a gente conseguiu uma média de 6 FPS. Mas são 6 FPS que nem dá para considerar direito, porque é praticamente uma imagem congelada ali, você não consegue fazer nenhum tipo de movimentação, muito menos batalhar em alguma luta ali no jogo. Mas então, como que o Inspiron se comporta em jogos que ele é capaz de levar? Será que ele esquenta muito, faz bastante barulho por ser um notebook com uma placa de vídeo dedicada, por mais que seja mais simples, num corpo ali de um notebook bem mais fino, bem mais compacto? E na parte de barulho, o Dell Inspiron pegou 52 dB, o que é um nível silencioso para notebooks gamers, mas se a sua proposta está sendo jogar GTA V com ele, até que aceitável ele fazer o barulho de um notebook gamer silencioso. Já nas temperaturas dos chips também é bem tranquilo, a gente fica abaixo de 75 graus no processador e abaixo de 70 graus na placa de vídeo. O ponto não tão tranquilo assim é na temperatura da carcaça. Como ele tem um corpo todo em alumínio e a gente sabe que notebooks de metal tendem a esquentar mais, é exatamente isso que acontece aqui. O centro do teclado fica realmente bastante quente, a parte esquerda, onde normalmente é o apoio da mão para quem vai jogar ali nas teclas WSD, também esquenta bastante, chega a incomodar um pouco, não é absurdo, mas não é tão legal manter a mão ali. Já o lado direito, que é muito menos usado, principalmente se tratando de um notebook que não tem teclado numérico, principalmente para jogar, né? Você não vai ficar ali com a mão na região do O, do P, do C cedilha, por exemplo, mas é a região mais fria porque é onde está a fan desse notebook. E como ele tem a fan de um único lado, você tem essa grande diferença de temperatura entre as regiões do teclado. Outro ponto da fan ser desse lado é que a saída de ar também está localizada por aqui. Só que ele não tem nenhum tipo de abertura na lateral nem na traseira do notebook para esse ar quente sair, porque ela está localizada aqui acima do teclado, né? E afinal, vale a pena comprar aqui o Dell Inspiron 145440? Para mim ele é um notebook com alguns pontos bastante únicos. Primeiro, ser um notebook de 14 polegadas com uma placa de vídeo dedicada, por mais que não seja um notebook gamer ou uma placa de vídeo RTX que vai ser muito forte, é justamente essa a proposta dele. É um notebook menorzinho, mais portátil, mais compacto, bastante sóbrio também,
com uma placa de vídeo NVIDIA que vai te ajudar em alguns cenários. Como a gente conseguiu ver, ajuda bastante no caso do Blender, por exemplo, e vai ajudar bastante em outros casos de softwares de renderização como ele. E também o fato dele possibilitar o upgrade de memória RAM é bastante importante, principalmente pensando nesse propósito de trabalhar com renderização, com alguns arquivos que você vai precisar usar bastante memória, mas quer ter uma placa de vídeo para na hora de finalizar ou de aplicar um efeito ou outro. Eu acho que é um conjunto que tem nesses dois pontos, de tamanho compacto com a placa de vídeo MX 570 e também o diferencial de possibilitar o upgrade de memória RAM, que faz bastante sentido para muitas pessoas. Agora, o fato dessa MX 570 ter só 2 GB de VRAM pode ser um ponto contra, principalmente para esse tipo de trabalho, e também se o seu objetivo com ela é mais jogar alguma coisa no final do dia, usar de fato para se divertir, mas você não quer partir para um notebook gamer. Aí nesse caso, o Galaxy Book 4 com praticamente o mesmo conjunto, porém uma placa de vídeo com mais VRAM, faz mais sentido. Mas diz aí nos comentários o que você achou aqui do Dell Inspiron 145440 com o Core 5 121 e MX 570, e se para você os 2 GB de VRAM a menos é um ponto negativo mais impactante, ou o fato dele ser um notebook de 14 polegadas, mais compacto, né, mais portátil, um pouco mais fácil de você transportar, e também o fato dele possibilitar o upgrade de memória RAM, compensa isso e são fatos positivos mais importantes para você. Então deixa aí sua opinião no campo dos comentários e clica no gostei para apoiar aqui o canal, e também se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse sobre notebooks gamers, notebooks produtividade, o universo de notebooks no geral. E para aproveitar as melhores promoções sobre isso, não esquece também de conferir o nosso site benchpromos.com, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo.